só para a gente recapitular aqui muito rapidamente, então, né, com relação a esse contato extraterrestre, você teve esse contato com essa vibração arcturiana durante esse período de cura. Sim. A sua mãe já teve algo mais, digamos, físico, no caso, durante as sessões de apometria, então que seres do tipo Grey, digamos assim, apareceram, causaram um blackout no bairro, Sim. depois colocaram teias de aranha pela casa de oração. E aí vocês mantêm esses contatos até hoje? Porque Sim. aí daí a gente vai entrar na história da reprogramação do DNA também. Então, mas assim, como é que está hoje esse contato? Então, depois que a minha filha nasceu, eu entrei de novo num caos. Hoje eu entendo que o caos nos impulsiona para a cura dessas memórias, desses corpos inferiores. Então, eu comecei a ter uma expansão de consciência junto com a minha mãe, que a gente faz a dobradinha. Uma vai... É uma rede, né? E aí a gente vai uma confirmando com a outra esses contatos. Então, eu tive... Nesse momento do caos que eu experienciei, me veio ansiedade, me veio algumas coisas que eu falei, gente, eu preciso melhorar essa questão em mim. Porque, assim, o processo da cura dessas memórias dos corpos inferiores, quando você está num processo de ascensão mental, vai vir como se fosse um movimento para você poder desprogramar esses corpos e se conectar com o seu eu superior. Porque até então esse programinha, ele rege a gente. Esse programa desses corpos. E quando eu entrei nesse caos, pelo fato de eu já meditar há muito tempo, o terceiro olho aberto, né? Então eu comecei a ver a parte negativa com muita clareza. Quando você até comentou da aranha eletrônica, que uma amiga sua viu, eu vi essa aranha eletrônica na minha tela mental. Eu de olho fechado, entrando para dormir, na verdade eu não estava meditando, pelo fato de eu já ter ativado a glândula pineal, fazendo todas as ativações, né? Eu vi essa aranha, então eu consigo perceber essa dualidade das energias, tanto de seres. Quando a gente está realmente na baixa frequência, no caos, seja qual for o desafio da vida, mesmo que você tenha uma expansão de consciência, essas frequências elas se apresentam. Então eu comecei a entrar em túneis, como fosse túneis mesmo reais, você navega dentro dessa projeção astral, e eu ficava assim, gente, por que eu estou vindo aqui? Então eu comecei a entrar em contato também com a parte negativa. Aí você fala da nossa experiência no sítio. Vou falar. E aí a gente começa a ver que a dualidade, ela está aqui o tempo inteiro, que nós espelhamos o tempo inteiro com esse campo bem e mal, e a frequência ela é nivelada. Então hoje o que eu faço dentro desse meu processo de cura? O que hoje eu consigo perceber através do contato? É eu sustentar a sua frequência o quanto você puder e observar o seu pensamento em tempo inteiro, porque quando a gente entra num campo informativo que é muito denso, se você também não está legal, você acaba virando esponjinha. Então hoje eu falo que a ascensão me faz fazer o quê? Eu entro em contato com meus fractais mais elevados. Aí, para poder ficar assim interessante, eu tenho um contato com um fractal meu elevado, que ele conversa comigo. Ele é um monge, ele usa uma roupinha vermelha com amarelo, e ele se apresenta, ele já deu um nome. Então, assim, hoje eu entendo que ele é o que está puxando... Eu já estou entrando em outro assunto, é muito assunto. Ele é o que está puxando o meu grupo de almas. Ainda tem nesse aglomerado, ainda tem o eu superior, que aí a gente vai se unindo nesse trabalho de expansão para puxar os outros grupinhos que estão inferiores, e a gente vai levando o campo. Então é um trabalho que uma consciência vai puxando a outra. Então a minha mente expandida, eu consigo olhar para esse meu grupo e
de almas, contatar os mais elevados e também puxar os que estão em baixa frequência, que estão vinculados a mim pelas memórias dos meus corpos inferiores. E aí eu vou limpando, então não preciso, aí eu quebro o paradigma de ficar voltando para cá toda hora, reencarnando. Para que eu preciso voltar para cá se eu já limpei, se eu já estou com a minha mente totalmente equilibrada, eu já estou cocriando. Então eu quebro aquele paradigma encarnacional de que eu preciso ficar toda hora voltando para cá para poder sanar um karma. Não, não tenho mais karma. Tem que ter esse movimento mental, porque a gente é conduzido a ser bem pequenininho, a ser inferior, mas a gente é muito grande. Então, quando eu entro em estágio meditativo, eu falo, nossa, eu tenho mais de 2 metros, mais de 3 metros de altura. E aí eu fico encantada. Então, hoje eu falo da importância de cultivar hábitos energéticos. Todo dia eu fico, porque eu ainda trabalho no sistema burocrático, mas eu desenvolvo esse trabalho com a minha mãe no paralelo. Aí tive a inspiração de escrever o livro. E só que eu, dentro desse meu papel também da maternidade, que é bem desafiadora, eu busco sustentar esse hábito energético. E uma coisa interessante também que eu posso trazer para vocês, que a minha gravidez inteira eu fiz meditação. E eu não ofereci, como não sou vegetariana, eu como eventualmente, eu ainda estou num processo, porque eu sou O positivo, a gente sabe que o O positivo, ele tem essa necessidade da proteína, mas eu como bem pouquinho, mas eu não ofertei. Mas no período antes de eu engravidar, nesse processo de cura, eu parei de comer carne, porque eu me sutilizei muito, e foi uma decisão minha. E aí na gravidez eu voltei a comer, mas ainda assim bem reduzido, e eu fazia muita meditação. Então eu falo que a minha filha, ela não come carne, mas por opção. Eu não dei na introdução alimentar, mas o meu marido come carne, ele oferece direto carne para ela, e ela fala que não quer carne, não gosta de carne. Já botou na boca por curiosidade pela idade e cuspiu. E eu falei, não, se ela quiser comer, ela vai comer, ela tem, né? Não vou ficar bitolada com isso, isso é um nível de consciência, mas isso é também um novo DNA, que não tem necessidade de você comer carne. E na época que eu meditava muito, falou assim, você está abrindo um novo passaporte da linhagem do novo DNA, sem necessidade. Só que eu não entendia muito bem. E eu estou vendo agora na prática que, claro, uma criança vai ter todas as fases de desenvolvimento dela, mas eu já percebo o quanto a minha expansão já ajuda a direcionar melhor. Então, isso é essa nova genética nossa, dos educadores terem uma visão mais expansiva do que é cuidado, que é educar, que é um processo passageiro aqui, que nós somos temporário. E é isso, eu sou encantada por esse universo.